Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turminha? A gente está aqui para mais uma aula, dessa vez de História, para vocês aí no quarto ano. E a gente vai estar falando aí sobre, na verdade, a continuação do conteúdo, tá bom? No livro de vocês, esse conteúdo inicia bem aí na página 238 e 239, o Brasil Rural. E a gente vai continuar aí falando agora sobre o Brasil dos engenhos. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou na aula passada sobre, no caso, as terras indígenas, tá? E a forma de escravidão que esses indígenas sofreram, tá bom? Por parte dos portugueses. Primeiramente, eles tiveram um contato amistoso, depois esse contato amistoso tornou-se uma escravidão que era de certa forma autorizada, em troca de pequenas coisas, pequenos produtos, produtos até sem valor para os portugueses, mas que para o indígena, como era algo novo, desconhecido, às vezes de início eles aceitaram numa boa, cortar a madeira do pau-brasil, que foi a primeira riqueza extraída das terras portuguesas, ou melhor, das terras brasileiras, tá? Os índios cortavam a árvore e em troca eles ganhavam a própria ferramenta que cortava a árvore, o machado, e muitas vezes isqueiro, espelho, em troca de grande quantidade de madeira nos navios. Eles cortavam no meio da mata e levavam aqueles troncos gigantescos no ombro, passando por dentro da mata até chegar no navio. Então assim, essa foi uma primeira forma de escravidão que aconteceu no Brasil, tá? Com os indígenas, mas assim, durou pouco tempo, porque depois os indígenas começaram a não aceitar mais essa forma de negócio aí. É claro que para eles não era só um negócio, era uma forma de exploração, né? Eles se sentiram ameaçados. E aí começaram a resistir. E automaticamente os portugueses reagiram de forma agressiva e brutal, matando vários indígenas, né? E exterminando várias aldeias indígenas. Bom, a gente vai agora falar sobre o Brasil dos engenhos. Veja bem, como eu falei para você, né? A primeira riqueza foi o pau-brasil. Na sequência veio o açúcar, a saga aí do açúcar, onde os portugueses descobriram que no Brasil as terras eram propícias à plantação da cana-de-açúcar. Automaticamente começou aí o plantio das lavouras de cana-de-açúcar no litoral, na área do litoral, tá? E construídos os primeiros engenhos. E isso permitiu que o Brasil, em alguns lugares, tá? Eu diria até em algumas capitanias, se desenvolvesse. Foi o que fez a capitania de São Vicente se desenvolver, tá? E a Pernambuco também, foi justamente os engenhos de açúcar. Mas, infelizmente, isso aí levou um período de nossa história que foi muito triste por causa da escravidão que se implantou aqui no Brasil. Veja bem, a partir de 1930, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil. Mas, como falei, no litoral do Brasil, tá? Essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia, depois do pau-brasil, que nessa época havia passado a se tornar mais escasso. Veja bem, colônia, só para você saber, é um território que é ocupado e administrado por outros países. Por exemplo, o Brasil era colônia, Portugal era metrópole. Então o Brasil pertencia a Portugal, tá? Então assim, automaticamente o Brasil, o território brasileiro, toda a riqueza que era extraída aqui era levada a Portugal. Nada ficava aqui, ou quase nada ficava aqui, tá? A colônia tinha só a função de fonte de riquezas para Portugal. Veja bem, o local de produção de açúcar era chamado de engenho, tá? E aí, quando a cana-de-açúcar começou a ser explorada, tá? Começou-se a produzir o açúcar, os portugueses perceberam que o açúcar estava muito valorizado no mercado externo. E aí o que acontece? Tornou-se uma grande moeda de troca. O açúcar tornou-se uma moeda porque era um produto altamente valorizado. Então assim, o açúcar brasileiro era procurado não só em Portugal, mas em quase todos os países da Europa, tá bom? E aí, automaticamente, o interesse dos portugueses. Veja bem, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala foi o cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, a monocultura de cana-de-açúcar. Esse tipo de cultivo é chamado monocultura por esta razão, porque é o cultivo exclusivo de um único tipo de produto. Tá? Então, qualquer propriedade, a gente já viu isso em outras aulas, qualquer propriedade onde você planta um único tipo de produto, então você está praticando a monocultura, ou seja, plantio de uma só cultura agrícola. Quando é policultura,
aí vocês têm aí vários produtos dentro de uma mesma área. Só que no caso da policultura, geralmente é praticado mais na agricultura familiar. Veja bem, mão de obra africana. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. E esses escravos viviam em condições subhumanas e não tinham nenhum direito. Veja bem, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, primeiramente foi tentado escravizar o indígena, mas o indígena reconhecia muito bem a floresta, tá? E eles conseguiram fugir, tá? E ficar ali nos quilombos, tá? Que eles fundavam no meio do mato. Aí o que acontece? Foi trazidos os escravos africanos para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, na produção de açúcar. E aí começou no Brasil a escravidão. Só que naquela época também tinha alguns indígenas, tá? Ainda escravizados, mas assim, geralmente eles reagiam brutamente. Aí, nesse período aí, tá? Eles não tinham direito nenhum. Até que a escravidão fosse abolida, tá? Índios e escravos negros, tá? Foram massacrados na produção da cana-de-açúcar, no cultivo do gado, ou melhor, no cultivo do gado não, no cultivo do café, tá? E na criação do gado, na pecuária intensiva e até mesmo, de certa forma, extensiva. É claro que extensiva, você sabe, é quando o animal é criado preso, tá? Recebendo comida na cocheira. E a visão é justamente o mercado externo. Nessa época não era bem assim, era mais intensiva, extensiva mesmo, que o animal fica solto no pasto, sem maiores cuidados veterinários, tá bom? Mas assim, precisava que fosse vigiado, e aí no caso entra o escravo, tá? Eles tinham que todos os dias recolher o animal no meio do mato, tá? Arriscando suas vidas em cima do cavalo, correndo para tentar prender os animais à noite, para não perder total. Ou então levando de uma área para outra. Então assim, os escravos eram usados em todo tipo de trabalho. As mulheres, muitas vezes, seus filhos eram vendidos para outros engenhos, para que ela pudesse amamentar os filhos dos patrões, tá? Eram chamadas escravas de leite. E aí, ou amas de leite, né? E aí o que acontece? O escravo, o homem, trabalhava de sol a sol, sem direito a nenhum tipo de conforto, tá? A alimentação precária. Muitos não resistiam nem até os 30 anos e morriam esgotamento físico, tá bom? De tanto trabalhar. Veja bem, lutas e resistência. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas, e algumas delas quebrando as ferramentas de trabalho, para não ter que trabalhar no outro dia, incendiavam lavouras, tá? Fugiam para os quilombos e ainda acrescentando aqui do nosso próprio conhecimento de outros livros, tá? Eles massacravam muitas vezes o próprio feitor, no caso eles conseguiam dominar o feitor, matava, tá? E conseguiam fugir para os chamados quilombos dentro do mato. E sempre quando eles conseguiam dominar o feitor, na maioria das vezes, o próprio dono da terra, o senhor da terra, era morto. E por isso, muitas capitanias, das 15 que foram divididas do território brasileiro, digamos assim, algumas não prosperaram, faliram total. Por quê? Porque seus donos foram exterminados. Queridos, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Tá? Esperamos que você tenha compreendido, tenha aprendido de fato. Tá bom? Tem aqui as páginas 251, uma atividade aí. Dê uma olhada aí, 251. Faça essa tarefa e até a próxima videoaula, tá bom? De história. Um abraço aí para vocês, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.